Estamos de volta com o SampaiCast aqui na sua TV Alagoas, canal 10.1 em Maceió, 10.1 em Palmeiras dos Índios. E daqui a pouco, já vem aí a nossa querida rádio. Vou deixar o suspense, não vou falar hoje não o nome não. Todo mundo já deve estar sabendo aí já, mas eu vou deixar o suspense. Hoje eu trouxe uma pessoa especial que já veio algumas vezes aqui. É um cara que gosta de empreendedorismo, gosta de negócio, gosta de economia. E a gente vai bater um papo bem legal com o Luiz Felipe Vasconcelos da Redal. Seja muito bem-vindo, Felipe. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez aqui, falando de negócios. Aqui é um ambiente que eu me sinto muito à vontade. E quando eu venho para cá, são muitas novidades e que a gente, às vezes, tem até pouco tempo para falar sobre tudo. Mas a gente vai tentar, na medida do possível, falar sobre tudo que a gente precisa conversar aqui. Show! Agora, muitas pessoas já sabem o que é a Redal, mas assim, vamos voltar ao assunto. O que é a Redal? Eu vou dar uma contextualizada e vou até voltar um pouco mais no tempo para explicar melhor. A Redal, ela surgiu, na verdade, de uma demanda que eu tinha. Eu tenho uma consultoria e eu tinha muito interesse, na época, de juntar meus clientes, juntar fornecedores, parceiros, em um momento ali ao longo do mês para poder ter ali uma confraternização, ter ali um momento de relaxamento fora do ambiente de trabalho, empresários que pudessem estar ali conversando uns com os outros e que pudesse dialogar, discutir sobre determinados temas corporativos, organizacionais. Isso foi crescendo, isso foi evoluindo, cada dia mais ia chegando mais gente. E desse movimento, que nem existia nome ainda, nem tinha, era um encontro da Mercadológica, que é a minha consultoria, ele virou uma empresa chamada Redal, que é o acrônimo de Rede de Empresários de Alagoas, que eu sentia muita falta de um ambiente para os empreendedores no estado de Alagoas, para que eles pudessem conversar, para que eles pudessem interagir e que eles pudessem também discutir temas que no dia a dia não eram muitas vezes discutidos, porque o empreendedor no dia a dia, meu amigo, é resolvendo problema o dia todo. Ele chega na empresa, já tem 10 e-mails, 5 reclamações e funcionário querendo falar com ele e tudo mais. Então ele muitas vezes mal para respirar, vai ali almoçar, volta, já tem mais problemas. E muitas vezes termina o dia, e termina a semana, e termina o mês, um ano, e ele muitas vezes está se defasando. Então a Redal, ela vem também como uma forma de expandir o conhecimento, de discutir temas. E assim a gente foi evoluindo. Nós estamos aí há 3 anos no mercado, todos os meses nós temos eventos, com sempre variando os restaurantes. Nós vamos para alguns restaurantes para ter uma gastronomia legal. Comida boa. Que esse é o pretexto, viu, Rodrigo? Na verdade, quando eu vou chamar um empresário para participar da Redal, eu chamo para ir para jantar. Boa. Vamos ali no jantar, tal. E aí, se a gente for falar do negócio, ele fala, não vou não. Mas se a gente for para o jantar, ele fala que vai. Então, já baixa a guarda, né? Sai da sala, do ambiente de trabalho e tal. Isso. Ô Felipe, tem um negócio assim bem interessante do network, né? Todo mundo fala de network, que network é bom para isso, que é bom para isso. E o Redal vem com esse intuito do network. Eu sei a importância do network. Pra você ter uma ideia, eu fiz 3 MBAs na FGV porque eu queria me relacionar com o mercado. Eu sabia que lá teria empresários, empreendedores, diretores, gerentes que eu poderia me relacionar com o mercado. E é importante, ali era um momento de eu me encontrar com empresários, de eu estudar, de eu estar me atualizando, mas assim, para mim, o que valeu foi o network. Hoje, como é que a pessoa pode aproveitar o network, ou o que pode ser, tipo assim, não é só conhecer uma pessoa, como é que a pessoa pode construir negócio com esse network? Como eu falei no começo, nós tínhamos um interesse de fazer com que os empresários pudessem se conhecer e até entender melhor os próprios problemas, porque a gente via muito empresário olhando, vamos dizer, para o lado vazio do copo, o copo meio vazio, meio cheio. Ele nunca olhava para o copo cheio, ele sempre olhava, minha empresa está ruim, minha empresa está assim, está assado. E às vezes ele conversava com um outro empresário e via que o negócio estava bem pior muitas vezes. Falava, rapaz, o meu não está tão ruim assim não, o meu está até bom. Então, isso é muito importante para que o empresário consiga entender qual é o status ali, qual é o estágio que ele está de maturidade da empresa dele e até ele como profissional também. Então, esses grupos de relacionamentos que aqui em Alagoas evoluiu bastante, ele tem uma função
muito agregadora na vida do empreendedor, porque ele dá uma organizada na vida do empresário ali, no sentido de falar, olha, eu conheci uma pessoa fora da minha bolha, que trabalha num setor econômico diferente do meu, e que faz alguma coisa que eu nunca pensei em fazer, e que eu posso levar para minha empresa. Né? E o contrário também, às vezes é alguém que pergunta a ele sobre alguma solução que ele teve para o negócio dele, e às vezes também não tem solução nenhuma. Às vezes a gente vê empresários lá no grupo que marcam de tomar um café, marcam de almoçar, de bater papo, enfim, e só construir amizade mesmo, relacionamento. Às vezes sai negócio, às vezes não sai. Esse não é o principal, né, na Redal, não é o principal motivo. Nós não estamos levando as pessoas para um jantar para fazer negócio, para sair com um negócio de 10 mil, 15 mil, 1 milhão, sei lá o que quer que seja. A proposta é chamar as pessoas, né, os empresários, para ter ali uma experiência com outros empresários. E o conhecimento, que é o terceiro pilar que a gente fala, né, que na Redal nós temos 3 pilares, né, que é o relacionamento entre os empresários, o network, né, uma gastronomia bem atrativa para fazer com que a experiência seja agradável e, não menos importante, o conhecimento agregado especializado para a área dele. Né? Então, o que é o conhecimento especializado para o empreendedor? É que quando a gente chama, muitas vezes, um economista, um advogado, um contador para fazer uma palestra, uma aula expositiva lá na Redal, ele não vai dar uma aula como se ele estivesse dando aula numa faculdade, entendeu? Numa especialização, entendeu, Rodrigo? Ele vai dar uma aula orientada para aquele empreendedor, para que amanhã ele consiga aplicar aquilo na empresa dele, ou que ele consiga cobrar eventualmente da equipe dele, ou que ele consiga construir um plano baseado naquilo que ele escutou ao longo de 1 hora, 1 hora e pouca, no evento. Que não é muita coisa, mas dá para ele conseguir ali ter um mínimo de noção do que se trata. Entendeu? Ele ali vai conseguir abrir a visão para uma coisa que ele não está enxergando ainda, né? É tipo uma ideia assim, ó, aquilo ali eu vi ali no Redal e aquilo ali vai ajudar o meu negócio. Pode ser na área financeira, que é geral para todo mundo, pode ser na área comercial, que é geral para todo mundo, na área tecnológica, mas no segmento dele, às vezes, só tem ele lá, que é ele que domina o negócio dele, né? Ô, Rodrigo, eu vou até citar, vou citar um caso concreto, tem vários, mas eu vou citar o mais recente. Esse mês nós levamos lá o Eduardo Seton, nós convidamos o Eduardo Seton, que foi secretário da Ciência e Tecnologia do Theo Vilela. Professor também da UFAL, né? Professor da UFAL, engenheiro, sabe, é uma referência. E ele foi falar de inovação nas empresas, utilizando a IA como ferramenta. Então, uma coisa que muitas vezes é normal para mim ou para você ou para qualquer outra pessoa, enfim, que é o que a gente chama de criadores de agentes de IA, né? Que são esses robôs que nós hoje criamos, dando alguns comandos, e eles vão conseguindo resolver alguns problemas que a gente muitas vezes levava meia hora, 1 hora, 3 dias, 1 semana, e ali em alguns minutos a gente resolve. Mas nem todo mundo sabe mexer nisso. Nem todo mundo está preparado para isso. E tem um amigo meu que falou até um negócio, ele falou: Felipe, não adianta nem se fazer um curso, porque você faz um curso hoje sobre inteligência artificial, daqui a 3 dias já tem tanta novidade, já tem tanta inovação, que aquilo que você aprendeu não necessariamente ainda tem que estar atento, né? Então, ele foi, né, falar também de uma metodologia que ele tem para desenvolvimento de soluções por meio de projetos. Então, muitas vezes, lá na Redal tem pessoas que são formadas em biologia, farmácia, jornalismo, engenharia. Tem as mais diversas formações. Tem gente que não chegou a cursar uma faculdade propriamente dita. Então, muitas vezes, sente vontade de ter um conhecimento sobre contabilidade, como se relacionar com a sua contabilidade, com o seu contador, né, do que ele pode ali extrair daquela contabilidade que presta serviço para ele todos os dias, né, enfim, a parte de reforma tributária, que hoje está uma discussão contínua há alguns anos, né, e vai continuar, para que as pessoas entendam ali onde elas têm que tomar cuidado nessa reforma tributária, para que eventualmente o negócio dela tenha um menor impacto possível, entendeu? Entre outras coisas, já foram, se a gente pegar aí 3 anos, mais de 30 eventos, então foi muita coisa. NR1, agora a gente tem uma norma regulamentadora que a empresa é responsável pela saúde mental
dos seus funcionários. Então, nós levamos um advogado trabalhista, que foi o Henrique Messias, e um engenheiro também de segurança, que é o Reilon, né, da Soma. Então, eles falaram lá durante uma noite sobre, né, a NR1, a atualização da NR1. Então, quanto isso é importante para o empresário, que muitas vezes está ali perdido, não sabe muito bem do que se trata. Quando vai ver, muitas vezes já é a multa. Né? Não sabe nem o que aconteceu. Quando vai ver, já aconteceu. Então, a nossa preocupação de levar esse conhecimento para o empreendedor é para fazer com que a cultura do empreendedorismo aqui também se fortaleça. Entendeu? Eu digo sempre que a Redal, ela informalmente é o conselho de classe para os empreendedores. Cultura do relacionamento do empreendedor. Isso é um negócio que a gente tem que trabalhar. Nós vivemos no estado que a gente precisa ainda fomentar muito isso aí, né? Nós temos alguns apoios, nós temos um apoio forte do Cicobi, né, que é uma cooperativa que apoia a gente desde o começo. Então, quero desde já agradecer, porque é um apoio incondicional, todos os momentos. Inclusive, nós iremos ter um evento lá dentro também. Então, isso faz com que só fortaleça esse movimento e que cada dia mais tenha mais empreendedores indo lá e se relacionando e aprendendo, né? Felipe, e hoje, o momento atual da Redal, como é que está hoje, o momento? Pois é. Eu havia falado da outra vez, né, da última vez que eu tinha vindo aqui, sim, que a Redal era um movimento que a gente tinha ali para poder fazer com que a gente agregasse ali os empresários, pudesse chamar os empresários para um momento mais descontraído e discutisse alguns temas. Nós começamos a perceber que os empresários começaram a demandar mais sobre esses temas, pedir momentos mais profundos da explicação dos temas abordados. E hoje a Redal ela está passando por uma transição que é justamente de ser um grupo de relacionamento empresarial para uma empresa de educação empreendedora. O que é educação empreendedora? Educação empreendedora nada mais é do que o conhecimento organizacional aplicado ao empreendedor. Uma coisa é uma faculdade, muitas vezes, ensinar um profissional, um administrador de empresa, um economista, se tornar um profissional ali no final da graduação e prepará-lo para o mercado. Outra coisa é uma instituição preparar um empreendedor que nunca estudou nada de negócios, de contabilidade, de economia, enfim, do que quer que seja, e ali ter um curso apropriado para as demandas daquele profissional, que muitas vezes tem outras formações, não teve nenhuma formação e que precisa de um olhar um pouco mais crítico. E fazendo isso como uma ferramenta de agregação de valor para o negócio dele, né? Para que amanhã a empresa dele ela consiga ter um sistema de recrutamento e seleção adequado, que ele tenha indicadores e metas que sejam respeitadas, que tenha um acompanhamento de processos de uma forma qualificada. São detalhes. O que faz uma empresa dar certo, Rodrigo, são detalhes que devem ser olhados diariamente e que não existe uma bala de prata. Né? Muitas vezes as pessoas, né, falam, mas o que foi que você fez? O que foi que você fez para o seu negócio dar certo? Segredo. Na verdade, não tem isso. Né? O que tem é o trabalho ali no dia a dia, consistente, disciplinado e sendo feito da forma correta, com gente boa, né, sendo contratada para dentro do negócio, porque é isso que no final das contas vai fazer com que o empreendedor, inclusive, ele trabalhe até menos, né? Porque a gente vê muito empreendedor, você sabe disso, né? Sem tempo para nada. Por quê? Ele tem 300 atividades por dia, que ele não consegue delegar, ele não consegue, porque muitas vezes ele não consegue formar equipe, né? Por que ele não consegue formar equipe? Porque muitas vezes ele não tem um sistema ali de recrutamento e seleção que consiga recrutar da forma mais adequada para a empresa dele, ele não tem um sistema uma política de remuneração que consiga fazer com que os funcionários permaneçam dentro da empresa deles. Às vezes, outras situações também, uma contabilidade adequada para a empresa dele, né? Então, muitas vezes isso aí faz com que, eventualmente, ele pague até um pouco mais imposto. Mas por quê? Às vezes ele não consegue manter um diálogo com o contador dele para falar, peraí, é isso aqui que eu preciso estar no simples, eu posso estar no lucro real, qual é o melhor para mim, o que é que eu tenho que ser, né, mais organizado, menos organizado, a situação da minha empresa hoje aqui, eu posso me adequar em que situação. Então, são vários detalhes.
entendeu? E hoje a Redal, ela está passando por esse processo e a gente vai evoluir mais ainda. Tem um centro de pesquisas que a gente vai fazer. Centro de pesquisa? Ah, como é que funciona aí? Calma, vocês estão hoje, é um grupo de empresários que se reúne uma vez no mês para trocar ideia, para se confraternizar, para construir network, para ouvir uma palestra. E agora está vindo um centro de pesquisa. Isso. Como é isso? A gente vai criando, toda hora a gente vai criando alguma coisa para poder ser mais atrativo, né, Rodrigo? Então, Perfeito. Há um bom tempo eu sinto que existe uma dificuldade muito grande dentro das empresas de obter dados econômicos daqui de Alagoas. E, eventualmente, se isso tem que ser pago, o valor é muito caro, né? Quando a gente vai fazer um orçamento aí com uma empresa de pesquisa dessa, de mercado, os valores são bem caros, assim. Mais ou menos quanto, você acha? Dependendo da empresa. E o tipo de pesquisa? Pesquisas no redor de 50 mil reais, muitas vezes 60 mil reais. Você fala aquelas pesquisas que o cara faz muitas vezes são acessos a dados de pesquisas que as grandes empresas fazem. Nielsen da vida, enfim. Vai lá, faz uma pesquisa, e aí a pessoa faz um orçamento e consegue ter alguns dados, sei lá, da população de Alagoas, do PIB de Alagoas, da renda per capita de Maceió. Isso o Sebrae não dá. Veja só, isso nós conseguimos, muitas vezes pelo Sebrae, às vezes pela Secretaria da Fazenda, muitas vezes pelo IBGE. Esses dados estão espalhados por vários órgãos públicos. Certo. Né? Então, são todos dados públicos. O que a gente decidiu fazer? Condensar esses dados públicos em uma pesquisa nossa, em um relatório nosso. Então, a gente vai ali ao longo do tempo, são muitos dados. Hoje a gente tem aí na verdade, a gente tem mais dados do que gente para poder tratar desse material. Perfeito. Então, a ideia é pegar os dados que já existem e levar para o empreendedor uma coisa mais mastigada. Isso, em forma de relatório. Que ele possa usar, né? Isso. Porque não adianta você ler nada e não usar para nada. Ali já tá bom. Não. A quantidade de mulher é maior, mas não sei o que fazer. O que eu vou fazer com isso? Tá. Né? Então, o economista, a gente tem um grupo de economistas, né, que a gente montou um time, que o Francisco do Rosário está participando, que vai ser o economista-chefe. Tem o Tony Shen, que é o economista adjunto, e o Paulo Rigo, entendeu? Então, são pessoas que vão tocar esse centro de pesquisa econômica para que a gente construa relatórios, construam documentos que venham mastigados, como você falou agora, né? Que ele venha numa linguagem acessível para o empreendedor. É o que eu mais falo. Todas as vezes que nós fizemos a reunião com a equipe, eu falei, pessoal, mais importante aqui é que a informação, o conhecimento, ela venha acessível às pessoas para que elas consigam aplicar. É o que a gente chama de conhecimento aplicado. Tá? Não adianta a gente vir com teorias robustas, complexas, porque, como você falou, o empreendedor vai olhar aquilo ali, vai pegar, vai para a gaveta, entendeu? Então, a ideia, o objetivo é fazer com que nós... esteja acessível, a informação e conhecimento esteja acessível a todo mundo, né? Isso, faça desses dados um conhecimento para que a pessoa tome decisões. Né? O empreendedor fale, peraí, eu quero abrir uma nova loja aqui, ele tem um comércio em determinado bairro da cidade, deu certo, quero abrir outro. Eu vou abrir outro onde? Calma. Vamos ver onde é que tem perfil de consumidores de acordo com o produto que você vende, para ver se você consegue colocar num bairro X, Y, Z. Às vezes, quer ir para uma cidade do interior. Mas isso é um projeto gigante, cara. Vocês vão vender isso ou para quem é sócio do Redal vai poder ter acesso? Inicialmente, isso aí vai ser exclusivo para a Redal, até para a gente privilegiar os membros que estão lá dentro. E vai ser apresentado isso nos eventos? Isso vai ser apresentado trimestre. A gente tem pretensão de lançar uma newsletter trimestralmente. Porra, legal, entendeu? Cara. Só para os empreendedores da Redal, tá? Top. E com o tempo, sim, a gente vai vender essas pesquisas. A gente tem interesse de fazer pesquisas setoriais. Até porque você tem que fazer a pesquisa, que, vamos dar um exemplo, que custa uns 50 mil reais. Você vai ter que pegar uma pessoa para se dedicar ao tempo, estudar e tal. Você, de uma certa forma, se você tem 50 empresários investindo numa pesquisa dessa, vale muito a pena. Isso, né? Isso. E quando a gente faz uma pesquisa setorial, Rodrigo, sei lá, indústria, às vezes o comércio, enfim, saúde, a gente consegue até uma penetração maior
para poder chegar até mais perto da realidade, porque muitas vezes uma pesquisa dessa ela vem genérica e muitas vezes ela tem um limite de conhecimento para ser aplicado, tá? Quando a gente vai para alguns setores que a gente consegue, né, um aprofundamento maior, que a gente chama muito de granularidade maior, a gente consegue chegar em algumas informações, quantas pessoas moram nos domicílios, qual é a renda familiar daquela região. Então, a gente vai ali evoluindo. Agora, mais uma vez, isso precisa ser dado, né, um passo de cada vez. A gente vai dar um primeiro passo, que é um passo que eu tenho certeza que vai ser muito agregador no empreendedorismo alagoano, porque nós vamos, de fato, construir aí pesquisas que vão ajudar demais o empreendedor a tomar decisão para fazer com que ele consiga ter o que a gente chama de mitigação de riscos, né? Então, é óbvio que uma pesquisa ela não vai resolver o problema da empresa, mas ela vai, eventualmente, evitar que aquela empresa tome uma atitude que não seja a melhor, né? Então, indústria, às vezes... Isso acontece comigo, às vezes, quando estou dando consultoria em alguma empresa, a indústria muitas vezes fala, a gente está pensando em fazer uma nova linha de atuação, instalar uma nova área de atuação na indústria, atendendo o sertão de Alagoas, atendendo o agreste de Alagoas. Mas vem cá, qual é a base, qual é o fundamento dessa decisão para que se gaste um capital, para que se vá lá? Perfeito. Vale a pena? O custo logístico, ele vale a pena? Em quanto tempo a gente vai ter ali um retorno sobre esse investimento? Então, tudo isso não é que vai ser uma conta matemática radical, mas a gente tem que ter uma referência ali de informação para que aquele esforço financeiro que esteja sendo feito seja minimamente lógico, racional, entendeu? É óbvio, pode dar errado? Pode, mas a probabilidade de dar errado vai ser muito menor do que a gente simplesmente sentir vontade de fazer alguma coisa e faz sem nenhum tipo de conhecimento técnico. Mas no caso aí você vai dar uma pesquisa genérica, né? Uhum. E você vai aprofundar um pouco. Mas se o cara quer provar que aquilo ali vai dar certo, a sugestão é fazer outra pesquisa, né? Mais profunda, né? Isso. Ele vai aprofundando ali na medida que ele tiver interesse em conhecer melhor o mercado dele. Para não errar. Isso. E tem empresário, não. Já entendi, já sei meu segmento, a tendência é esse novo produto, a tendência é esse novo canal, vamos seguir, né? Isso. Aí o cara tá sabendo, mas vocês vão estar orientando, acompanhando, isso que é importante, né? Participar de um grupo que trabalha com empresários, que são econômicos, né? Pessoas que trabalham com vários segmentos. Essa experiência que vai ser legal para os empresários que não fazem parte ainda do Redal, venha fazer parte do Redal para que tanto se relacione, como venha estar munido de profissionais gabaritados no estado, né? Isso, é o que eu digo sempre, aproximar, eu converso muito com o pessoal que a gente traz, né, os especialistas, e eu falo, aproximar a academia do mundo real, para fazer com que o mundo real ele consiga ter acesso ao conhecimento, né? E a academia ela consiga entender também melhor o mundo real, né? E isso só acontece quando nós nos encontramos, né? Não adianta a academia ficar de um lado, o mundo real do outro, e cada um vivendo o seu mundo, porque um não vai ajudar o outro assim. É verdade. E quando a gente se encontra, né, o empreendedor está ali trazendo as demandas dele do dia a dia, que ele fala, eu vivo isso. Isso aqui ninguém me falou, eu vivo isso. E quando vem um pesquisador, um professor, um acadêmico, que traz uma informação que pode eventualmente ajudar a resolver esse problema do empresário, isso é a melhor coisa do mundo, né? A teoria bem aplicada, ela funciona, ela tem suas limitações, mas ela funciona bem, entendeu? Então, o objetivo é fazer com que as empresas se tornem mais lucrativas, mais consistentes na sua jornada, né? Que os empresários, eu escuto muito os empresários reclamar do cansaço, da estafa, do estresse, porque é muita pressão em cima deles, tudo mais, e muitas vezes uma organização dentro da empresa que libere um pouco o empresário para que ele consiga ter um pouco mais de tempo para pensar, isso prolonga a vida do empresário dentro da empresa. Às vezes tem empresário, Rodrigo, é interessante, tem muito empresário na faixa dos seus 55 anos de idade por aí,
já quer se aposentar porque não aguenta mais. Não tá ali desde os 20, 30 anos de idade e tal. Já tá, sabe, cansado. Tal. E muitas vezes não consegue delegar, mas às vezes não monta uma equipe que consiga fazer com que ele deixe de fazer alguns trabalhos operacionais, para que sobre tempo um pouco para ele poder agregar a empresa com a experiência dele. Eu digo estratégico, sempre, né? O empresário com 55 anos, 60 anos de idade, eu digo sempre, o grande valor agregado dele é a experiência da vida, do que ele já viveu e do que ele já sabe que vai provavelmente acontecer. Não é mais na força física. Então não adianta o empresário com 55, 60 anos de idade querer fazer o que fazia com 20, 25. Não vai conseguir. Né? E às vezes se consegue num gasto de energia muito maior do que deveria. E aí o que é que faz? O que é que acontece? Cansaço, estresse. Então ele tem que ter a equipe dele lá, a turma jovem, que está com a faca no dente, que quer mostrar serviço, que quer crescer na empresa, deixar essa turma correr atrás para conquistar o espaço delas, e eles irem ali, de fato, fazendo, como você falou agora, a parte estratégica, liderando a equipe, né, dando as orientações necessárias e passando a experiência deles. Entendeu? Formidável, né? Eu quero ganhar experiência. Você que está em casa, quer conhecer mais, tá aí, @Redal. Redal. Somos Redal. Somos Redal. Obrigado, Pedro. Somos Redal. Entra lá. Lá tem os próximos eventos. Não vou falar de data, que eu vou deixar esse vídeo mais vezes aqui. Mas então, @Somos Redal, viu, pessoal? @Somos Redal. Lá você vai ter mais informações. Pergunta lá. Felipe, rapaz, qual é o próximo evento? Isso. O que é que precisa ser feito? Eu quero participar. Isso. Qual vai ser a palestra? Qual vai ser o jantar? Onde vai ser? A comida é boa? Sempre. eu posso até dizer um detalhe aqui que eu esqueci. A inscrição para se tornar membro é gratuito. Né? É um detalhe. Gratuito. Tem outros que estão cobrando aí, mas por ser gratuito já é de bom tamanho. Lá a gente cobra, obviamente, pelo evento, né? Porque tem um custo, obviamente. Perfeito. Do jantar, né? Isso. Do palestrante, às vezes, quando vem de fora. Isso. Então, a participação é gratuita. Já para que não exista nenhum tipo de resistência. Para que ninguém fale, porque não tá, porque o orçamento não cabe e tal. Falando, não, você participa. Tem um grupo lá do WhatsApp que é um grupo super agregador. A gente não, assim, muita gente fala, mas Felipe, mas um grupo do WhatsApp e tal. E lá, mas assim, lá eu administro o grupo e aí não deixo muita coisa, né, descambar. E na verdade o que a gente faz lá é indicar, às vezes alguém pede uma indicação, às vezes alguém quer saber de alguma informação e tal. Então é muito interessante porque as pessoas conseguem resolver muito problema ali, pedindo principalmente indicador de fornecedor, ou às vezes quer falar com determinada empresa. A gente, inclusive, quem for na página, a gente lançou aí, eu acho que há cerca de uns 10 a 15 dias, um depoimento de uma arquiteta, de uma designer, que conseguiu resolver um problema dela que tinha com um fornecedor que ela estava querendo conversar, e a gente foi lá e conseguiu. E ela ainda arranjou, ainda conseguiu vender para esse pessoal era fornecedor e virou cliente. Diga aí. Então, por meio justamente de quê? Relacionamento. Né? E, obviamente, o conhecimento que ela tinha para poder gerar a solução para um fornecedor, na verdade, um parceiro que ela queria para fazer um evento. E aí terminou o parceiro virando cliente e ela ficou super feliz. E a gente falou, não, vamos gravar um vídeo aí com você, porque é importante. É a Alessandra lá da Expresso Decora, que ela, enfim, fez o vídeo com a gente e foi bem interessante. E nós vamos fazer mais. Nós temos muito mais histórias parecidas com essa, e que muitas vezes a gente não grava, mas a gente vai gravar agora, uma vez por mês a gente vai fazer um vídeo de depoimento dos membros, para que a gente possa legal. até fazer a prova social, né? Porque uma coisa sou eu convidar, o Luiz Felipe tá querendo levar o pessoal para ganhar dinheiro e tal, mas quando a gente vê os próprios membros, né, indo lá, né, nas redes sociais, falando, pô, legal, eu tinha um problema, eu conheci, a gente ouviu uma palestra, sabe? São várias palestras que nós temos lá que faz com que desperte ali um tema na cabeça do empreendedor que muitas vezes ele nunca tinha parado para pensar. Né? Então isso aí é muito importante porque faz com que ele comece a abrir. Né? A gente levou, eu posso falar aqui dos palestrantes que a gente levou? Pode. Ele levou o André Luiz Gomes, né? Um economista também, um colega de profissão, né? E ele foi também secretário de desenvolvimento, se eu não me engano.
E ele tem um conhecimento muito profundo sobre a parte fiscal aqui de Alagoas, então sobre a Secretaria da Fazenda, então os benefícios fiscais, os incentivos, ele entende muito sobre isso. Então ele foi lá dar uma aula sobre isso, para mostrar para as pessoas que estavam, né, esses benefícios, esses incentivos estão acessíveis às empresas. Mas as empresas precisam se organizar, entender os editais, entender como é que funciona a lei, para poder, né, buscar isso aí. Né? Levamos o pessoal da FAPEAL, né? Então a FAPEAL foi lá também, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas, inclusive terá um edital agora, vai ter um edital agora do Centelha, que é um edital que incentiva startups, né? Tem lá uma bolsa. Então tudo isso, quem está na Herdal descobre, né? Perfeito. Quem não está, não descobre. Informação, network, e agora vai vir pesquisa, né? Educação também, pesquisa. Só que eu tinha esquecido, o diretor-presidente é o João Vicente, da FAPEAL. Fui lá, pessoa, assim, maravilhosa, né? E vai outras vezes. Show. Felipe, muito obrigado pela sua presença, cara. Foi muito bom, esclarecedor. E eu tô devendo a próxima, eu vou, viu? Você tá fazendo falta lá, mas eu que agradeço o espaço, viu, Rodrigo? Eu sei que muitas vezes o corre-corre é muito grande, mas eu sempre vou ficar dando um pulinho aqui para trazer as novidades. Sim, e tá convidado. Tá convidado. Os seus telespectadores para participar também. Fechou. Obrigado, viu, irmão? Tamo junto. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, mas olha, deixa eu botar aqui de novo. Felipe, bota aqui de novo, @Redal. Eu indico, somos Redal. Eu indico, eu já fui, eu conheço pessoal, viu? Se você é empresário, empreendedor, tá precisando se relacionar, melhorar o conhecimento, tem mais algumas informações, conhecer outros fornecedores, eu indico, viu, pessoal? Pedro, tudo certo? Vamos pro próximo bloco? Pessoal, já a gente volta. Fica aí.